Boa tarde para todos os meus amigos de relacionamento no Facebook. Eu sou o pastor Paulo Azevedo e eu quero deixar uma mensagem aqui gravada para todos os líderes de igrejas, de departamentos e de grupos ou células, como você quiser chamar, que é muito importante. Estava lendo, meditando na palavra de Deus e percebi algo que está acontecendo por aí, que nós precisamos firmar na palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, onde Paulo fala à igreja de Éfeso sobre a unidade da fé. Uma fé sem união não tem valor. Então essa mensagem aqui é para líderes, pessoas que estão liderando, porque é exemplo para aqueles que são liderados. No versículo 1, ele diz assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como dignos da vocação em que fostes chamados. Muitos estão perdendo a dignidade porque estão se apostatando da fé, esquecendo do chamado importante que Deus deu para ele. Você, obreiro, você tem um chamado de Deus e você precisa honrar esse chamado na unidade da fé. No verso 2 diz assim, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos um aos outros em amor. O que está faltando no nosso meio, é humildade. Ser humilde é reconhecer seus próprios atos, reconhecer seus próprios erros e ser manso também. Isso faz parte de um obreiro. Todo obreiro tem que ser manso. Jesus diz assim, olha, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Jesus ensina na sua própria palavra. E porque existe muita arrogância por aí, muito nariz empinado, muitas pessoas se auto-idolatrando, virando ídolos. Tem pessoas dando autógrafos como se fosse o rei, o Deus desse século. Mas Jesus disse, seja humilde, seja manso, assim como eu sou. Os obreiros, todos eles têm que ser humildes, têm que ser mansos de coração, assim como Jesus fez, né? Paulo fala também sobre a longanimidade. O que é ser longânimo? É ser fácil, irmãos. Facilitar para os outros se aproximar de você. Quantas pessoas têm dificuldade? Irmãos, já vi pastores andar com escolta. O que é isso? Ele não é o rei. Ele tem que andar livre, tem que abraçar as ovelhas, ir atrás das ovelhas. Obreiro, você que é líder de mocidade, vai atrás da mocidade, daquele jovem que se afastou, daquele jovem que não está mais na igreja. Vai descobrir por que ele se afastou. Se tiver alguma coisinha errada, ajuda a consertar. É isso que Jesus faria. Jesus ia atrás, Jesus entrava nas casas, Jesus entrava na cidade. Ele ia curando, libertando os pobres, os cansados, os oprimidos. E ainda falava assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E uma coisa que é importante que Paulo fala para os obreiros da igreja de Éfeso, que eles têm que ser tolerantes uns aos outros. Ou seja, suportando-vos uns aos outros. Quantos obreiros, irmãos, não suportam o outro, não suportam aquele outro do ministério, aquele ministério lá da vila, lá, parece que aquele pastor é arrogante. Não, nós temos que suportar uns aos outros. Isso aqui se chama ombro. Ombro
é onde os nossos irmãos podem deitar a cabeça, desabafar e descansar e achar um ombro amigo, um amigo que está ali nas horas difíceis, nas horas duras e nas horas de bonança também. Se nós nos suportarmos uns aos outros, como nós vamos guardar a unidade da fé? Unidade quer dizer como se fosse um só, é único. Então, eu, você, obreiro, nós pastores, obreiros, nós temos que ser comum, como um grandão, né? Por quê? Porque se nós guardarmos a unidade da fé pelo Espírito de Deus, isso vai nos trazer um vínculo com a paz, né? A unidade, o amor faz vincular a paz. Quer dizer, não vai haver guerra entre obreiros, guerra entre amigos, guerra entre igrejas, placas, denominações. Nós não podemos fazer divisão no meio do povo. Paulo fala, vocês têm que ser unificados, unidos na fé em Cristo. E diz ele assim no versículo 4, ó, há um só corpo, porque Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Jesus não é cabeça de vários corpos. A igreja é um só corpo, né? Então ele diz assim, é um só corpo, um só espírito. Dá a impressão que a igreja A, o Espírito Santo lá é um, na igreja B é outro Espírito Santo, na igreja C ele age de uma forma. O Espírito de Deus é a multiforma de agir. Ele age de várias formas. Então, se lá na igreja tradicional ele tem a sua ação, porque eles trabalham daquela maneira, invocam o Espírito Santo daquela maneira. E o Espírito Santo é um gentleman, um cavalheiro. Ele respeita nossas ações, ele respeita nossas atitudes. Se a outra igreja é pentecostal, é barulhenta, isso não quer dizer que o Espírito Santo não esteja ali. Ele é multiforma. Nós não podemos falar, a igreja tal não tem o Espírito Santo. Quem somos nós para julgar? Nós não podemos julgar. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança, a esperança da fé, a vocação de um só Senhor. Não existe dois senhores, é uma só fé, todos crendo no mesmo Deus, né? Através de Jesus Cristo, um só batismo. Quer dizer, batismo é uma manifestação exterior, dizendo ao mundo que houve mudança aqui no seu interior. Então o batismo é transformação de vida. Transformação de vida. Se formos batizados em Jesus Cristo, nós temos que viver a unidade da fé. Porque olha, no versículo 6 diz assim, ó, um só Deus e Pai de todos. Não está falando da igreja A, da igreja B, da igreja C. É Pai de todos, né? Mas agora a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Então uns têm mais, outros têm menos, mas foi Deus que deu. Foi Deus que deu. É a graça do Senhor. E olha, para encerrar, se você for lá no versículo 11 desse capítulo 4, Deus faz uma divisão de departamentos ali. E ele se diz assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, olha só, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por isso que ele fez esses departamentos, a divisão na igreja, para que todos pudessem trabalhar e cada um viver na unidade da fé. Porque olha só porque ele diz isso, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Santos são os crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus deu a cada um uma espécie de liderança, uma unção,
para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado por nós, líderes, pastores, obreiros, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, quem prega a palavra de Deus. E nós estamos aqui para fazer isso daí, para que a igreja seja edificada. Irmãos, quantas ovelhas estão quebradas, destruídas, engavetadas dentro de igrejas por aí, que a liderança não está agindo de acordo com a palavra de Deus, está machucando, ferindo pessoas. Muitas pessoas feridas, quebradas, vêm falar para mim, reclamar da igreja, reclamar do pastor, reclamar do líder, reclamar do profeta. As ovelhas não têm que fazer isso, elas têm que seguir a liderança. Um bom líder, um bom pastor, ele tem que ser seguido, tem que ser exemplo, ele tem que ser o bom mesmo, conforme Jesus mandou. Está falando aqui, viver em unidade da fé, até que todos nós cheguemos, né, à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Olha só, é através dos obreiros que a igreja vai chegar ao conhecimento de Deus. Muitas pessoas acreditam em Deus, acreditam em Jesus, acreditam no Espírito Santo, mas ainda não conhecem. E muitos obreiros também não conhecem a palavra, não quer ensinar aquilo que não sabe. Não pode, vai buscar, vai aprender para poder ensinar. Um médico nunca pode clinicar uma pessoa nécio, sem ter estudado, sem ter buscado, sem ter feito a faculdade, sem ter lido. Ele não pode, porque ele vai errar. E muitos obreiros estão errando por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. A Bíblia diz que nós devemos crescer no conhecimento e na graça de Deus. É isso que nós devemos fazer. Então, olha só, crescer até que nós chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Quantos meninos inconstantes, meu Deus, pastores desviando, pastores com depressão, pastores chorando, pastores abandonando, obreiros abandonando o cargo. Por que isso? Da onde vem isso? Isso tem uma resposta. Então, analisar, filtrar a sua vida, dar uma olhada nos seus comportamentos como líder, como pastor, como presbítero. Olha para você e vê, compara os seus sentimentos, compare os seus comportamentos com a palavra de Deus. Agora, no final de tudo, fique com a palavra. Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Eu quero deixar essa mensagem para você, obreiro, pastores, presbíteros. Reflitam, unidade da fé. Não tem essa, a minha igreja é melhor, a minha igreja tem mais unção, a minha igreja tem mais poder. Não tem. O Espírito Santo é o mesmo em todos os lugares. Nós devemos nos unir em amor, fraternidade. A unidade da fé faz criar o amor que cria vínculo com a paz. Vinculando a paz ao amor e à unidade, vai fazer assim, ó. Aí estamos abraçados da mesma fé, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, obreiros, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.